paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Vamos ao resumo do dia. No capítulo 17, traz um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, o confronto entre Davi e Golias, um duelo que revela que a vitória vem do Senhor e não da força humana. O cenário se forma, os filisteus e os israelitas estão em guerra, acampados em colinas opostas. Entre eles surge o gigante Golias, um guerreiro temível com quase 3 metros de altura, fortemente armado. Durante 40 dias, Golias desafia o povo de Deus, pedindo que alguém lute contra ele, mas ninguém tem coragem. Enquanto isso, Davi, ainda jovem, cuidava das ovelhas de seu pai. Um dia, ele é enviado ao acampamento apenas para levar mantimento aos seus irmãos. Bem, sabemos da história que Davi é que vai enfrentar o Golias e acaba vencendo. A vitória do pequeno pastor sobre o guerreiro filisteu espalha o temor de Deus entre os inimigos e enche Israel de coragem. Vamos à leitura. 1 Samuel capítulo 17. Mobilizar os filisteus e suas tropas para a guerra e concentraram-se em Soco de Judá. Acamparam entre Soco e Azeca, em Afes-Domim. Saul e os israelitas mobilizaram-se de seu lado e acamparam no vale de Teberinto, pondo-se em linha de combate contra os filisteus. Esses estavam no lado da montanha e Israel na colina defronte. O vale os separava. Saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias, de Gate, cujo talhe era de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e no corpo uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Tinha perneiras de bronze e um dardo de bronze entre os ombros. O cabo de sua lança era como o cilindro de um tear e sua ponta de ferro pesava 600 ciclos. Um escudeiro o precedia. Apresentou-se ele diante das tropas israelitas e gritou-lhes: Por que viestes dispostos a uma batalha? Não sou eu filisteu e vós os escravos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele me vencer, batendo-se comigo e me matar, seremos vossos escravos. Mas se eu o vencer e o matar, então vós sois que sereis nossos escravos e nos servireis. E ajuntou: Lanço hoje este desafio ao exército de Israel. Dai-me um homem para lutarmos juntos. Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu e ficaram consternados, cheios de medo. Ora, Davi era um dos 8 filhos de um efreteu de Belém do Judá, chamado Jessé, já idoso no tempo de Saul. Seus 3 filhos mais velhos tinham seguido Saul na guerra. Chamavam-se o primogênito Eliabe, Abinadab, o segundo e o terceiro Osama. Davi era o mais novo. Os 3 mais velhos estavam com Saul, e Davi ora ia ao acampamento de Saul, ora voltava para apacentar o rebanho de seu pai em Belém. O filisteu aproximava-se pela manhã e pela tarde, e isso foi por 40 dias seguidos. Um dia disse Jessé ao seu filho Davi: Toma para teus irmãos um efá de grão torrado e esses 10 pães, e apressa-te a levá-lo aos teus irmãos no acampamento. Entrega esses 10 queijos ao chefe dos 1000, informa-te se teus irmãos vão bem e traze algo de sua parte como prova. Eles estavam com Saul e todos os homens de Israel no vale de Teberinto, em guerra com os filisteus. No dia seguinte pela manhã, Davi, confiando o rebanho a um pastor, tomou sua bagagem e partiu como lhe ordenara Jessé. Chegou ao acampamento no momento em que saiu o exército para a batalha, levantando gritos de guerra. Israel e os filisteus puseram-se em linha de combate, tropa contra tropa. Davi entregou sua carga ao guarda das bagagens e correu às fileiras para informar-se de seus irmãos. Enquanto lhes falava, eis que o campeão filisteu Golias de Gate avançou para fora das fileiras do seu exército, proferindo o mesmo desafio como nos dias precedentes, de modo que Davi podia ouvi-lo. Todo Israel recuava à vista do homem, tremendo de medo. Vedes, diziam eles, esse homem que avança, ele vem insultar Israel. Aquele que o matar, o rei o cumulará de favores.
lhe dará sua filha e isentará de impostos em Israel a casa de seu pai. Davi perguntou aos que estavam perto dele: que será feito aquele que ferir esse filisteu e tirar o opróbrio que pesa sobre Israel? E quem é esse filisteu incircunciso para insultar desse modo o exército do Deus vivo? E deram-lhe a mesma resposta: isto será feito a quem o ferir. Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo-o falar assim, encolerizou-se. Por que viestes aqui? Com quem deixastes tuas ovelhas no deserto? Conheço a tua pretensão e a tua má índole. Foi para ver a batalha que vieste. Que fiz eu de mal? Disse Davi. Nada mais fiz que uma simples pergunta. E afastou-se de seu irmão, indo perguntar a outros, dos quais obteve sempre a mesma resposta. As palavras de Davi foram ouvidas e comunicadas a Saul, que o mandou vir à sua presença. Davi disse-lhe: ninguém desanime por causa desse filisteu. Teu servo irá combatê-lo. Combatê-lo tu? Exclamou o rei. Não é possível. Não passa de um menino e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu a Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas do seu pai e vinha um leão ou um urso roubar uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o matava, tirando-lhe a ovelha da boca. E se ele se levantava contra mim, agarrava-o pela goela e estrangulava-o. Assim como teu servo matou o leão e o urso, assim fará ele a esse filisteu incircunciso, que insultou os exércitos do Deus vivo. O Senhor acrescentou: que me salvou das garras do leão e do urso, me salvará também das mãos desse filisteu. Vai, disse Saul a Davi, e que o Senhor esteja contigo. O rei vestiu Davi com sua armadura, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e armou-o de uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul por cima de sua armadura e tentou andar com aquela equipagem inusitada, mas disse a Saul: não posso andar com isso, pois não estou habituado. E tirando a armadura, tomou seu cajado e escolheu no regato 5 pedras lisas, pondo-as no alforje de pastor que lhe servia de bolsa. Em seguida, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. De seu lado, o filisteu, precedido de seu escudeiro, aproximou-se de Davi. Mediu com os olhos e, vendo que era jovem, louro e de delicado aspecto, desprezou. Disse-lhe: sou eu algum cão para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou em nome dos seus deuses. Vem, continuou ele, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus das fileiras de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou te matar. Vou cortar a tua cabeça e darei os cadáveres do exército dos filisteus, às aves do céu e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda essa multidão saberá que não é com a espada nem com a lança que o Senhor triunfa, pois a batalha é do Senhor, e ele vos entregou em nossas mãos. Levantou-se o filisteu e marchou contra Davi. Este também correu para a linha inimiga ao encontro do filisteu. Pôs a mão no alforje, tomou uma pedra e arremessou-a com a funda, ferindo o filisteu na fronte. A pedra penetrou-lhe na fronte e o gigante caiu com o rosto por terra. Assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu ao filisteu, subiu-lhe em cima, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto seu campeão, os filisteus fugiram. Os homens de Israel e de Judá levantaram-se então, soltando gritos de guerra, e perseguiram os inimigos até a entrada de Gate e até as portas de Acarom. Os cadáveres dos filisteus juncavam o caminho desde Saraim até Gate e até Acarom. Voltando da perseguição, os israelitas saquearam o acampamento dos inimigos. Davi tomou a cabeça do filisteu e mandou levá-la para Jerusalém. Conservou, porém, em sua própria tenda a armadura de Golias. Quando Saul viu Davi partir ao encontro do filisteu, disse a Abner, seu general: de quem é filho esse jovem Abner? Por tua vida, ó rei, respondeu Abner: não o sei. Disse-lhe o rei: informa-te, pois, de quem é filho esse jovem. E quando voltou Davi, depois de ter matado o filisteu, levou Abner à presença de Saul, tendo ainda na mão a cabeça de Golias. Saul perguntou-lhe: quem é o teu pai, ó jovem? Eu sou filho de Jessé de Belém, teu servo, respondeu Davi. Esse trecho do capítulo 18 de Samuel
Vamos ver que depois da impressionante vitória contra Golias, Davi se torna o centro das atenções em Israel. Este capítulo mostra o começo de sua ascensão, mas também o início da inveja e da perseguição de Saul. Logo após a batalha, o coração de Jonatas, filho do rei, se une profundamente ao de Davi. Eles fazem uma aliança de amizade sincera e Jonatas chega a lhe dar seu manto, suas armas e até seu cinto. Um gesto de respeito, amor e reconhecimento. Bem, o capítulo vai terminar com Saul cada vez mais atormentado. Ele percebe que o Senhor está com Davi e que o povo ama. O rei então passa a temê-lo ainda mais, e sua inveja se transforma em ódio constante. Vamos à leitura. 1 Samuel capítulo 18. Tendo Davi acabado de falar com Saul, a alma de Jonatas apegou-se à alma de Davi, e Jonatas começou a amá-lo como a si mesmo. Naquele mesmo dia, Saul o reteve em sua casa e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas fez um pacto com Davi, pois o amava como a si mesmo. Tirou seu manto, deu a Davi, bem como a sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinto. Saul incumbiu Davi de diversas missões, e todas foram muito frutuosas. Colocou-se à frente dos seus guerreiros, e ele ganhou a simpatia de todo o povo, inclusive dos servos do rei. Voltando o exército, depois de Davi ter matado o filisteu, de todas as cidades de Israel saíam as mulheres ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, ao som de tamborins e símbolos. E enquanto dançavam, diziam umas às outras: Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Saul irritou-se em extremo e desagradou-lhe tal canção. Dão 10.000 a Davi, disse ele, e a mim apenas 1.000? Só lhe falta coroa. E a partir daquele dia, Saul olhou Davi com maus olhos. No dia seguinte, apoderou-se dele o mau espírito de Deus, e teve um acesso de delírio em sua casa. Como nos outros dias, Davi pôs-se a tocar a cítara. Saul, que tinha uma lança na mão, arremessou-a contra Davi, dizendo: Vou cravá-lo na parede. Mas Davi se desviou do golpe por 2 vezes. Saul temia Davi porque o Senhor estava com o jovem, ao passo que se tinha retirado de Saul. Afastou então de si, estabelecendo o chefe de 1.000 homens, à frente dos quais Davi empreendia as suas expedições. Saía-se bem em todas as suas empresas, porque o Senhor estava com ele. Saul, vendo tão engenhoso, teve medo dele. Mas todos em Israel e Judá o amavam, porque ele entrava e saía diante deles. Saul disse a Davi: Eis minha filha mais velha, Merobe, que eu te darei por mulher, contanto que sejas valoroso e combata nas guerras do Senhor. Saul pensava: Não é bom que o fira a minha mão, mas antes a dos filisteus. Davi respondeu: Quem sou eu? E o que é a minha vida ou a família de meu pai em Israel para que me torne genro do rei? Ora, tendo chegado o tempo em que Merobe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, deram-na em casamento a Adriel, o molatita. Ora, Micol, filha de Saul, amava Davi, e contaram-no a Saul, que se alegrou com isso. Vou dar-lhe Micol, pensava Saul, para que ela lhe seja uma armadilha e ele caia na mão dos filisteus. Saul disse, pois, a Davi pela 2ª vez: Agora vai tornar-te meu genro. E ordenou aos seus servos que dissessem em segredo a Davi: O rei afeiçoou-se a ti, e todos os teus servos te amam. Torna-te genro do rei. Os servos de Saul repetiram essas palavras aos ouvidos de Davi. Mas este respondeu: Parece-vos pouca coisa ser genro do rei? Eu sou pobre, de condição humilde. Os servos de Saul referiram-lhes as palavras de Davi. Saul ordenou: Falarei assim a Davi, que o rei só pede como dote 100 prepúcios de filisteus para vingar-se dos seus inimigos. Seu desígnio era entregar Davi nas mãos dos filisteus. Transmitiram os servos a Davi essa mensagem, o qual se agradou da proposta e tornou-se genro do rei. Antes que expirasse o prazo fixado, Davi partiu com seus homens, matou 200 filisteus e trouxe os seus prepúcios, entregando-os integralmente ao rei, para se tornar seu genro. Saul deu-lhe por mulher sua filha Micol. Ele compreendeu que o Senhor estava com Davi. Sua filha Micol o amava. O rei sentiu com isso redobrar o seu medo. Durante todo o resto de sua vida, ele detestou Davi. Cada vez que os chefes dos filisteus faziam incursões,
Davi era mais bem-sucedido que todos os homens de Saul, o que deu ao seu nome grande fama. Nesse trecho do capítulo 22, Jesus prepara os discípulos para o momento mais difícil de sua missão, a paixão. Jesus também anuncia que os tempos mudaram. Ele diz: quem não tem espada, venda o manto e compre uma. Essas palavras, embora fortes, revelam que a missão agora enfrentará oposição direta, e ele será contado entre os malfeitores, como estava escrito nas Escrituras. Em seguida, Jesus vai com os discípulos ao Monte das Oliveiras. Ali, no momento íntimo e profundo, ele se afasta para orar e diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. É uma oração marcada por profunda angústia e obediência total. Jesus sua sangue, uma expressão da dor intensa que antecipa a cruz. O anjo do céu vem confortá-lo, e mesmo assim ele continua a orar com fervor. Bem, sabemos que logo depois Jesus é preso. E mesmo antes disso, ele se volta para os chefes do templo e soldados e diz: esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. É o início da sua entrega amorosa, sem resistência, para que se cumpra a vontade do Pai. Continuação de Lucas capítulo 22, dos versículos 35 ao 53. Depois ajuntou: quando vos mandei sem bolsa, sem mochila e sem calçado, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Mas agora disse-lhe ele: aquele que tem uma bolsa, tome-a; aquele que tem uma mochila, tome igualmente. E aquele que não tiver uma espada, venda sua capa para comprar uma. Pois vos digo, é necessário que se cumpra em mim ainda este oráculo. E foi contado entre os malfeitores. Com efeito, aquilo que me diz respeito está próximo de se cumprir. Eles replicaram: Senhor, eis aqui 2 espadas, basta, respondeu ele. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai para que não caias em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhe: por que dormis? Levantai-vos, orai para não cairdes em tentação. Ele ainda falava quando apareceu uma multidão de gente, e à testa deles vinha um dos 12 que se chamava Judas. Achegou-se de Jesus para o beijar. Jesus perguntou-lhe: Judas, com um beijo, traz o filho do homem. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia acontecer, perguntaram: Senhor, devíamos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do príncipe dos sacerdotes, decepando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio: deixai, basta. E tocando na orelha daquele homem, curou. Voltando-se para os príncipes dos sacerdotes, para os oficiais do templo e para os anciãos que tinham vindo contra ele, disse-lhe: saístes armados de espada e cacete, como se viesses contra um ladrão? Entretanto, eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendesses as mãos contra mim, mas essa é a vossa hora e do poder das trevas. Esse trecho final do Salmo 46 é um hino de exaltação à realeza e soberania de Deus sobre toda a terra. O salmo começa com um momento de grande júbilo. Subiu Deus por entre aclamações. Aqui a imagem é de um rei vitorioso que entra em sua glória, enquanto o povo celebra com alegria. É uma visão triunfante de Deus, aquele que reina acima de todas as nações. E eu não sei se você reparou, mas 4 vezes o verbo cantar é repetido, como um eco de entusiasmo e reverência. O Salmo nos lembra que nosso louvor é resposta ao poder e à majestade divina. O motivo do louvor é claro, porque Deus é o Rei do Universo. Ele não é um rei qualquer, é o Rei do mundo inteiro, com autoridade sobre povos, governos, reis e príncipes. Salmo 46, dos versículos 6 ao 10. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som das trombetas. Cantai a glória de Deus, cantai. Cantai a glória de nosso Rei, cantai.
porque Deus é o Rei do universo. Entoai-lhe, pois, um hino. Deus reina sobre as nações. Deus está em seu trono sagrado. Reuniram-se os príncipes dos povos ao povo do Deus de Abraão, pois a Deus pertencem os grandes da terra, a ele o soberanamente grande. Esse trecho do capítulo 25 de Provérbios oferece ensinamentos práticos sobre virtude, confiança e equilíbrio nos relacionamentos. Também nos faz um alerta contra as promessas vazias e a ostentação enganosa. Aquele que promete e não cumpre é como uma nuvem que ameaça chover, mas passa sem nada oferecer. E, por fim, nos traz um conselho muito concreto sobre convivência. Ser comedido ao visitar teu próximo, para que ele não se enfade de ti e te venha a odiar. É uma lição de discrição e respeito pelos limites dos outros. Até nas amizades, o excesso pode cansar. A virtude está no equilíbrio. Vamos à leitura. Provérbios capítulo 25, dos versículos 13 ao 17. Frescor de neve no tempo da colheita. Tal é um mensageiro fiel para quem o envia. Ele restaura a alma de seu senhor. Nuvens e vento sem chuva. Tal é o homem que se gaba falsamente de dar. Pela paciência, o juiz se deixa aplacar. A língua que fala com brandura pode quebrantar ossos. Achastes mel? Come o que for suficiente. Se comeres demais, tu o vomitarás. Põe raramente o pé na casa do vizinho. Enfastiado de ti, ele te viria a aborrecer. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.